para vocês que eu acho muito importante nesse momento. Eu vi desde ontem muitas pessoas falando que o mercado vai corrigir e que a gente corre risco do Bitcoin cair bastante. O mercado está com medo. O mercado está com muitas dúvidas. O mercado está assustado. Isso é normal. Não tiro a razão de ninguém, tá? Eu mesmo tenho minhas dúvidas. Mas eu quero deixar uma coisa aqui muito clara para vocês. O que eu aprendi olhando para o tempo e olhando para o Bitcoin? O que eu aprendi com isso aqui, tá, gente? Eu aprendo com o Bitcoin e com o mercado cripto e com o próprio mercado financeiro que as crises, elas são transitórias. Quando você entende o conceito e o contexto dessa expressão transitória, você vai, pelo menos, entender uma coisa. Você vai compreender que tudo passa. Tudo passa. Tá? A pior crise que nós tivemos recentemente, a pior delas que nós tivemos recentemente foi o evento pandêmico de 2020. Tá? No evento pandêmico de 2020, muita gente dizia que aqui seria uma queda sem precedentes para o mercado. E de verdade, no curto prazo, foi. Foi. Perceba o seguinte, tá? Eu sempre gosto de fazer esse exercício aqui. O Bitcoin, ele vinha de uma realização e de uma distribuição no final de dezembro de 2017, ele vinha vários meses distribuindo em um bear market muito duro, muito pesado, né? Depois de ele ter feito um movimento de alta forte, né? Ele fez um fundo nos 166 dólares. Ele confirmou o fundo, que foi a zona de topo anterior, tá? Ele confirmou esse fundo aqui. 162, 166. Ele disparou em um movimento de alta muito forte. Começou lá no ano de 2015 e foi até o topo em 2017. Tá? Então, o Bitcoin subiu desse fundo dos 162 até o topo. O Bitcoin subiu 12.000%. 12.000%. Ok? Vou dizer de novo. O Bitcoin subiu 12.000%. Beleza. Depois que ele subiu 12.000%, ele formou um fundo exatamente em dezembro de 2018. Um outro fundo em dezembro de 2018, os 3.000 dólares. Aqui seria o fundo do ciclo de queda, o fundo do bear market, que começou em 17 de dezembro e veio até janeiro de 19. 2 anos de muito sofrimento para a galera. 2 anos de muito sofrimento, quase um ano, né? E alguma coisa aí de muito sofrimento para o pessoal. Na minha humilde opinião, o caminho do Bitcoin era exatamente esse daqui, ó. Era exatamente esse aqui. Aqui seria o caminho do Bitcoin. Certo? Seria isso aqui. Essa longa LTA. Ok? Essa longa LTA seria o caminho do Bitcoin. Inclusive, ela coincide muito bem aqui com o cenário que a gente está nesse momento, ó, atual. Então, essa leitura me diz o seguinte, que o Bitcoin não teria este evento aqui. Essa grande barra vermelha que começa na semana 9 de março. Nós tínhamos um BTC que havia subido do fundo até um topo local 347%, ou seja, o Bitcoin tinha saído de 3.100 para 12, quase 14 mil dólares. Tinha subido 3 vezes. E esse cenário era um cenário de realização de lucro natural, como todo movimento de alta o mercado faz. O Bitcoin sempre vai trabalhar assim. Ele sempre vai trabalhar dessa maneira. Sempre. Sempre. Ele fez um movimento de alta forte
e iniciou uma distribuição novamente, distribuindo o lucro de quem comprou aqui embaixo, certo? Ele fez um pivô de alta, isso aqui foi um pivô de alta, tá? Um pivô de alta. Por que, professor, pivô de alta? Porque era um fundo ascendente ao fundo anterior e uma zona de Fibonacci muito importante, exatamente a 0,5 de Fibo. Então o Bitcoin bateu nesse pivô, segurou na 0,5 e iria iniciar uma nova pernada de alta para um novo movimento de alta muito forte, que estaria precificado a partir dessa zona, ele iria seguir até esse topo, ok? Só que no meio do caminho, aconteceu que o mercado começou a falar sobre os riscos de uma epidemia que estava surgindo na China e essa epidemia foi se alastrando e se agravando e chegou na Europa. Exatamente nesta semana, 9 de março, e desde o dia 10 de fevereiro e o início do ano de 2020, os mercados já estavam precificando alta para o Bitcoin. E se você olhar também, S&P e Nasdaq já estavam precificando alta. Aí começam a surgir as narrativas desta bendita, né, a emergência sanitária. O que aconteceu? O mercado começou a, na dúvida, o que a gente faz? A gente se desfaz das posições de risco. Quando o mercado está na dúvida, a primeira coisa que ele faz é se desfazer da posição de risco. E qual era o ativo mais fácil de se desfazer naquela época? Mercado cripto. Mercado com liquidez bem menor, um mercado com um fluxo de dinheiro bem menor e um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um mercado ininterrupto, onde existe liquidez para que os grandes investidores possam se desfazer das suas posições. E foi isso que o mercado começou a fazer. O mercado começou a vender em um volume menor. Você percebe que esses primeiros candles tinham volumes bem menores de venda. Esse e esse já foi aumentando um pouco mais. Então, esses 3 candles aqui, anteriores à grande queda, possuíam volume bem menor, tá? Aqui eu estou usando o indicador de volume no candle, tá? Então, o candle menor significa que o volume era menor. Os candles maiores significa que os volumes foram bem maiores. E aí chegamos na semana do dia 9 de março, onde a Organização Mundial da Saúde decretou o evento pandêmico. Beleza. O mercado derreteu e derreteu pesado. O Bitcoin saiu do movimento, né, de preço que ele estava lá na região dos 10.500 e ele veio buscar novamente os 3.800 dólares. Ele cai em 3 semanas 62,98%. Pânico, medo derramado no mercado em forma de venda massiva de grandes posições. E essa semana foi uma semana de venda muito pesada. Quando o mercado começou a vender aqui, nessa estrutura, muita gente entrou em pânico. Eu conheço pessoas que foram bater no hospital, porque viram seu patrimônio derreter 63%, né, em poucos dias. Só que todas as crises, elas produzem uma coisa chamada oportunidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando o preço sai de 10.500 e cai para 3.800, ele gera uma coisa chamada oferta de demanda, tá? Aqui nessa região, havia uma estrutura de compra brutal para o preço do Bitcoin. Muitos investidores que não tinham conseguido comprar o BTC no passado, principalmente quando ele fez esse fundo e reverteu rapidamente para um novo topo, pelo menos um topo local, né? Um topo de recuperação,
Quando ele faz isso, muita gente entendeu que essa estrutura era uma estrutura importante, porque aqui havia muita liquidez anterior. Tanto liquidez dessa gigantesca barra de venda, como liquidez dessa outra barra de compra. E outra barra de compra aqui atrás. E um topo que ele tinha deixado aqui atrás. Então, era uma estrutura de defesa muito forte para o preço do Bitcoin. Toda a liquidez aqui embaixo absorveu essa barra gigantesca de queda do BTC. Nós tivemos bilhões de dólares em liquidação. O mercado liquidou muita gente. E o preço assustou muita gente aqui embaixo. Tá? Muita gente. O que acontece a partir de então? A partir de então, o mercado, mesmo tímido, o mercado começa a reagir. Na semana seguinte ao pânico generalizado, o mercado tenta uma recuperação, ele rejeita no dia 23 de março, o medo continua, a dúvida, a incerteza continua, até que o mercado consegue superar este fundo local que havia se tornado uma importantíssima resistência ao movimento de alta do Bitcoin. Foi exatamente no candle do dia 30 de março que o preço chegou pela primeira vez a testar essa estrutura de fundo local anterior. Preço timidamente continuou, fez uma nova barra de intenção de alta no dia 27 de abril de 2020 e depois lateralizou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas. 11 semanas o Bitcoin lateralizou, deixando muita gente desesperada, com medo, com pânico, achando que agora a gente não ia mais sair do buraco, que o mercado estava fadado a ficar desse jeito. Essa era a estrutura do Bitcoin. Ele tinha formado um triângulo de alta. E quem acompanha as figuras gráficas, depois que a gente entra nesta volatilidade, a gente vai afunilando e o volume vai diminuindo até que o preço rompa o vórtice, né? Mais próximo ao vórtice, ele rompa essa estrutura de alta. E foi exatamente o que ele fez. Ele rompeu na mesma proporção da largura do triângulo. Se você pega esse triângulo e coloca aqui, ó, é a mesma proporção de preço que o BTC fez no triângulo aqui atrás. Então, é matemática pura para o movimento de alta do Bitcoin. Novamente, ele rompe o triângulo ascendente e ele cria uma estrutura de confirmação, uma nova acumulação que dura mais algumas semanas, um novo triângulo, agora um triângulo de acumulação. O que acontece depois? Explosão de preço. O Bitcoin faz uma grande pernada de alta e ele sobe de forma parabólica por vários meses seguidos. Ele passa um mês de lado e explode novamente, fazendo o primeiro topo, que foi lá nos 65 mil dólares. Logo depois ele fez o segundo topo, 69, e iniciamos o bear market. O que eu quero frisar aqui, gente, é que esses períodos de crise, eles geram grandes oportunidades para riqueza extrema. Tá? Certo? Os períodos de crise, principalmente aqueles períodos de crise global, eles geram oportunidade para riqueza extrema. É fácil você comprar neste momento? Lógico que não. É fácil você comprar quando está todo mundo dizendo que vai virar nada, que vai se destruir, que vai se acabar tudo? Lógico que não. Mas é exatamente nesse momento que a gente mostra de que a gente é feito. É exatamente neste momento que a gente mostra de que nós não somos iguais à grande maioria. Eu me lembro como se fosse hoje.
muita gente desesperada com aquele período, e eu tomei uma das decisões mais arriscadas da minha vida. Eu simplesmente larguei tudo e entrei no mercado cripto. Eu simplesmente larguei um emprego de carteira assinada, com todas as garantias que eu tinha, e vim para o mercado cripto. E vim para o mercado financeiro. E vim para o YouTube trabalhar com o mercado financeiro. Eu deixei tudo de lado, todas as garantias que eu tinha, para me arriscar em uma coisa que eu não tinha garantia nenhuma. E eu comecei a analisar esse cara chamado Bitcoin desse jeito que eu estou fazendo aqui, olhando o comportamento dele no passado. Ah, mas o senhor não está dizendo que o ciclo mudou? O ciclo mudou, mas o ativo é o mesmo. E o comportamento dele agora mostra cada vez mais que ele está diminuindo a volatilidade e aumentando a consolidação dos seus suportes e das suas resistências. Então, pensando nisso e olhando para o comportamento dos institucionais nesses últimos anos, né? Aí de 12 meses para cá, mais ou menos, o comportamento dos institucionais entrando pesado no Bitcoin e olhando para a maneira como ele se comporta, eu estou dizendo para você que o que está acontecendo agora é, na verdade, uma gigantesca oportunidade para você mudar de vida nos próximos anos. Se você quiser ficar rico da noite para o dia, eu acho que você vai só perder seu tempo e vai se frustrar. E vai se frustrar rapidamente. Mas se você entender que isso aqui é uma construção, e essa construção, primeiro ela vai precisar desconstruir aquilo que tu enxerga da vida. E é por isso que às vezes eu falo sobre o Brasil. Vocês pensam que eu gosto de falar sobre o Brasil? Não, gente, eu não gosto de falar sobre o Brasil. Falar sobre o Brasil me dá verdadeira ânsia de vômito. Mas quando eu falo sobre o Brasil, eu mostro para o meu próprio coração e para a minha própria vida que eu tenho um objetivo para estar nesse mercado. E esse objetivo para estar nesse mercado é exatamente para não estar exposto a essa realidade que este país, infelizmente, obriga aos seus moradores. Então, o que me motiva a investir no Bitcoin, o que me motiva a estar todo dia aqui, às vezes ouvindo coisas que eu não gosto, lendo coisas que eu não gosto, sendo muitas vezes achincalhado. O que me motiva a estar aqui é porque eu estou construindo um patrimônio e uma vida que vai me ajudar muito na minha velhice. E eu não dependerei do Brasil para absolutamente nada. Eu só dependo da graça de Cristo na minha vida, da força do meu trabalho e do apoio da minha família. São as coisas que eu dependo. Da graça de Cristo, da força do meu trabalho e do apoio da minha família. É isso que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Agora, o que eu preciso entender também é o seguinte. Eu preciso entender que se eu não compreender e começar a desconstruir aquilo que eu acredito, eu não vou conseguir chegar lá nunca. Nunca. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos apenas aquilo que dá resultado rápido. E não funciona dessa maneira. Gente, se vocês olharem para esse ativo, se vocês perceberem o quanto o Bitcoin ele segue um padrão até de racionalidade matemática, se vocês perceberem isso, vocês vão entender que esse cara, ele é um dos melhores ativos para você se arriscar na sua vida. Enquanto muita gente diz assim, eu tenho medo de perder dinheiro no Bitcoin. Eu não tenho medo nenhum de perder dinheiro com Bitcoin. Nenhum.
Porque se você entende o comportamento dele, você nunca mais na vida tem medo desse mercado. Você precisa urgentemente entender o comportamento do Bitcoin. Se você entende o comportamento desse cara, todas as outras cortinas que estão nos teus olhos, elas caem. Tá? Todas as cortinas, todos os medos, todas as dúvidas, elas caem por terra. Cara, olha isso como é interessante. O Bitcoin, quando bate essa estrutura de queda, ele cria uma estrutura de topo. E essa estrutura de topo é exatamente a mesma estrutura que é testada no ciclo que nós estamos vivendo nesse exato momento. Este topo foi o topo que deu base para essa estrutura de fundo local. E perceba de novo que essa outra estrutura de topo foi a estrutura que segurou toda a consolidação do Bitcoin em 2024. E agora, novamente, nós tivemos uma longa consolidação de preço no início desse ano. E toda a estrutura dessa consolidação parou exatamente aonde? Na estrutura anterior de preço do Bitcoin. E está todo mundo preocupado de aqui ser um topo e de nós descermos para um bear market. Eu não tiro a razão de vocês, tá, gente? Eu não tiro a razão de vocês. Mas o que eu quero falar para vocês é que, estruturalmente falando, o Bitcoin, na minha humilde opinião, e eu não quero aqui me arrogar a ser melhor ou mais conhecedor, ou ter o melhor setup, ou nada disso. Nada, absolutamente nada disso. Na minha humilde opinião e na minha única e humilde opinião, baseada nos meus estudos, baseado naquilo que eu compreendo do preço, e aqui eu não estou usando o Elliott, eu não estou usando nada, eu estou usando apenas os candles, eu estou estudando apenas o price action do Bitcoin, que na minha humilde opinião é a melhor maneira de estudar o preço do Bitcoin, é estudar o price action. Se você dominar o price action, você pode até utilizar outras ferramentas que eu acho muito importantes, mas estude o price action do BTC e a sua paz, a sua calma, a sua estratégia, ela vai ficar muito mais clara. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a misturar, só vale se tiver Elliott. Não, só vale se tiver TPO. Não, só vale se tiver Ishimoku. Não, só vale se tiver rompimento, figura gráfica. Cara, você vai se entulhar de tantos conceitos e de tantas definições que muitas vezes você vai ficar na dúvida, porque um especialista usa Elliott e tá tudo certo. Outro especialista usa Ishimoku e tá tudo certo. Outro especialista usa média 8, tá tudo certo. Outro especialista usa os conceitos de TPO, de fluxo, tá tudo certo. E você? Como é que você avalia o mercado? Como é que você olha para o mercado? Pelo menos o que você consegue entender do mercado? Gente, quando você se torna um dependente do olhar alheio, você está ferrado. Você está ferrado. Você se torna um dependente do olhar alheio, você está ferrado. Porque o Bitcoin, ele tem hoje uma vida própria no mercado. É ele quem dita as regras. É ele quem determina o caminhar do mercado cripto. E hoje, o Bitcoin tem um papel fundamental na estrutura de investimento internacional. Não é à toa que nós estamos à beira de uma guerra, talvez de grandes proporções, e o Bitcoin continua acima de $100 mil. Ou você acha, que é por outra razão?
Por que você acha que o Bitcoin está 104.200 dólares hoje? Depois de o anúncio de que o Donald Trump aprovou um plano de ataque contra o Irã. Depois de mais uma noite de bombardeios de mísseis lá no Oriente Médio. Por que você acha que o Bitcoin está a 104.232 dólares? O que você acha disso? Você acha que vai ter um bear market agora? De verdade, você acha isso mesmo?